Agora, irmãos, gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo de número 8. Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo 8. Nós vamos ler, você pode acompanhar a minha leitura, a partir do verso 26 até o versículo de número 39. Evangelho de Lucas, capítulo 8, do versículo 26 até o 39. A palavra de Deus diz da seguinte maneira: Então, rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo, ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, clamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e rogaram-lhes para que permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. E tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se no despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara, e foram ter com Jesus. De fato, acharam um homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinha saído os demônios rogou-lhe de que o deixasse estar com ele. E Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Pai querido, Pai bendito, obrigado a Deus pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco através da sua santa escritura. Ó Deus querido, entretanto, os nossos corações são duros e precisam, ó Deus, da concorrência e do auxílio do Espírito Santo, para não somente, ó Deus, termos a consciência intelectual da sua palavra, mas também, ó Deus, que a sua palavra penetre no nosso coração e promova, ó Deus, uma revolução extraordinária. Porque, ó Deus, a tua palavra é o Evangelho, ó Deus, é o que transforma a nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus, nessa manhã. Tenha misericórdia de mim como pregador da tua palavra. Que o Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, na década de 60, um grupo de pesquisadores americanos na cidade de Chicago fizeram um experimento social muito interessante. Eles colocaram um carro velho com a janela quebrada num bairro
de periferia, um bairro pobre. E deixaram ali alguns dias. Depois de algumas semanas, eles voltaram no local e perceberam que o carro estava todo depredado, arrebentado, banco, faróis, o restante das janelas estavam destruídos, amassados, pichados e tudo mais. Eles levaram um carro com as mesmas características para um bairro de classe alta, um bairro rico. E eles deixaram nas mesmas condições, janela quebrada. Depois de algumas semanas, novamente eles foram lá perceber o que tinha acontecido com aquele carro. E novamente o resultado foi o mesmo. O carro estava todo detonado, quebrado, vandalizado, pichado, destruído. Então aqueles pesquisadores chegaram a uma conclusão, depois de alguns estudos, de que a desordem gera desordem. Seja lá em onde estiver, onde for, se é num bairro de periferia ou se é num bairro de classe alta, o resultado sempre vai ser o mesmo. Desordem gerando desordem, destruição gerando destruição. Eles chamaram esse experimento de teoria das janelas quebradas, para dizer que toda e qualquer desordem e qualquer traço de destruição precisa ser contido imediatamente. Porque se deixar aquele rastro de desordem e destruição, só vai trazer mais desordem e mais destruição. Destruição gera destruição. Mas por que eu estou falando sobre isso? Porque quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que existem aqui quatro personagens. O primeiro personagem, existe um homem da cidade ou da região de Gerasa, ou no texto de Mateus, vai dizer a terra dos Gadarenos, mas é o mesmo local. Nós vamos ter aqui também a figura de Satanás, os demônios, forças espirituais do mal. Nós vamos ter aqui também o próprio Senhor Jesus. E nós vamos ter aqui também os habitantes de Gadara, os habitantes de Gerasa, os gerazenos. E nesse inteirinho nós vamos observar algumas realidades, alguns fatos que nós precisamos ter a consciência nesta manhã. O primeiro fato que eu quero te chamar a atenção à luz desse texto, só para a gente fazer uma breve contextualização, Jesus estava na cidade de Cafarnaum. Ali na cidade de Cafarnaum ele havia pregado, ele havia ensinado, ele havia curado. E ele sentiu a necessidade de se deslocar da cidade de Cafarnaum, numa ponta do lado do Mar da Galileia, para se deslocar ao sul do Mar da Galileia, indo para a região de Gerasa, ou indo para a região de Gadara. Ali naquele cinturão de cidades helênicas, dominadas pela cultura grega, chamada também de Decápolis. Eram 10 cidades, uma delas da cidade de Gadara, região de Gerasa. É nesse inteirinho, nesse deslocamento que Jesus então vai acalmar a tempestade, vai enfrentar uma tempestade, vai acalmar a tempestade, vai acalmar também o coração de discípulos. E quando Jesus desembarca então na região de Gerasa, na terra de Gadara, ele vai ser recepcionado, não por uma comitiva. Note, a região ali de Decápolis não é a região de judeus, era uma região gentia, era uma região de estrangeiros.
Você pode ter uma compreensão melhor desse fato, porque ali se cria porcos. E judeu não cria porco. Judeu cria vaca, judeu cria boi, judeu cria ovelha, judeu cria bode, mas porco não. Porco era imundo. Então nós estamos na região fora dos costumes judaicos. Jesus, então, ao descer, ao desembarcar, diz o texto que ele é recepcionado. Ele é recepcionado não por uma comitiva da região de Gadara, mas ele é recepcionado por um único homem. E este único homem chega junto de Jesus e se prostra diante de Jesus e diz: que vem ter conosco, ó Filho do Deus Altíssimo, por que o Senhor vem nos atormentar? Este homem está endemoniado. Diz o texto da palavra de Deus que existe uma legião de demônios que habitam dentro deste homem. Uma legião, conforme os historiadores vão dizer, é um batalhão romano de mais de 6.000 homens. Quando você vai nos outros relatos deste texto, tanto em Mateus quanto em Marcos, você vai se deparar que os demônios pedem para que Jesus dê a permissão para que eles vão para um outro lugar. E Jesus dá a permissão e eles se dirigem aos porcos, e os porcos se afogam. E no texto de Mateus, se não me engano, vai dizer que são mais de 2.000 porcos. Então, mas o texto de Lucas vai dizer que é uma quantidade imensa de demônios que habitam naquele homem. E este homem está no estado deplorável. E aqui, amados, eu quero trazer uma primeira verdade que nós precisamos tomar a consciência nessa manhã. A verdade de que Satanás destrói a vida das pessoas. Destruição gera destruição. Essa é a primeira verdade que você precisa saber nessa manhã. Satanás destrói a vida das pessoas. Note, amados, o problema é que Satanás é ardiloso. Ele é mentiroso. Em 2 oportunidades, Satanás trava um diálogo com seres humanos, fazendo proposta. A primeira oportunidade foi com Eva. O que Satanás disse para Eva? Se você comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Uma segunda oportunidade se dá quando Jesus foi tentado. Jesus, quando foi tentado, recebeu uma proposta indecorosa de Satanás, quando ele leva para um alto de um monte e mostra todos os reinos deste mundo, e Satanás diz para Jesus que se tão somente prostrares e me adorares, eu darei todos esses reinos, todos esses poderes, toda essa glória. Veja, Satanás oferece possibilidades extraordinárias, mas eu quero dizer para você nesta manhã que, embora Satanás ofereça alguma coisa, o que ele dá é justamente destruição, morte e desilusão. Porque veja o estado deste homem. Satanás destruiu a dignidade humana desse cidadão. Veja que este homem, há muito tempo, não habita numa casa. Onde ele habita? Nos sepulcros. E talvez você tenha uma ideia, ao ler esse texto, de cemitérios iguais aos nossos aqui. A gente tem os jazigos e tal, aquele negócio todo. Mas os sepulcros aqui, neste local, note, eles estão numa área cheia de encostas, e os sepulcros, eles estão cavados nas paredes das montanhas. Então, quando diz que este homem vive no sepulcro, ele simplesmente habita nesses buracos, onde eram jogados corpos. Ele vive na imundícia. Ele vive na impureza. Este homem perdeu a sua capacidade de viver entre os seres humanos. Note que este homem há muito tempo não se vestia. Perdeu as roupas. Vivia nu de dia. Vivia nu de noite.
O sol queimava de dia, a noite escorraçava e surrava ele com frio. Este homem perde a sua dignidade humana, porque diz o texto da palavra de Deus que as pessoas da cidade de Gadara tentaram acorrentá-lo como um bicho. Prenderam grilhões nas mãos, prenderam-lhe os grilhões nos pés, talvez no pescoço, como um animal. A companhia deste homem são os chacais, são as feras do deserto. Este homem perdeu toda a sua dignidade humana. Este homem perdeu a sua saúde física. Se você for lá no texto de Marcos, capítulo 5, versículo 5, você vai se deparar com o relato de que esse homem fica andando para lá e para cá, de noite e de dia, e se machucando com as pedras. Ele se autoflagela. Ele corta os pulsos, ele corta o corpo, ele se fere todo. Ele perde também a sua saúde mental. Você for lá no texto de Marcos, capítulo 5, versículo 5, esse homem está dia e noite clamando no sepulcro. A vida dele é gritar para lá e para cá. Perdeu a sua consciência, perdeu a sua razão. Este homem perdeu também a sua capacidade de se relacionar. Se você for lá no texto de Mateus, você vai se deparar com um relato de que esse homem é como uma fera selvagem. Ele é tão furioso que as pessoas não podem passar ali naquela região. Ele está isolado de todo mundo. As pessoas não se aproximam. Ele não tem contato. Ele não tem tato. Ele não consegue receber carinho. Ele não consegue dar carinho. Este homem também perdeu a sua família. Veja que ele não tem casa mais, mas um dia ele teve. Há muito tempo ele não habitava numa casa. Isso quer dizer que em algum dia ele tinha. Provavelmente ele tinha uma esposa, provavelmente ele tinha filhos, certamente tinha pai e mãe, certamente tinha familiares. Mas agora esse homem vive só, e só, e só ele mesmo. Ele perdeu a sua capacidade de ter relacionamento, perdeu a sua família por completo. Esse homem perdeu a sua liberdade. Diz o texto da palavra de Deus que quem impele esse homem para onde ele tem que ir, para onde ele não tem que ir, é os demônios. Os demônios o impeliam para o deserto. É o demônio que diz para onde ele vai, para onde que ele não vai, se ele vai à direita, se ele vai à esquerda. Ele perdeu a sua liberdade. Este homem também perdeu a sua identidade. Quem fala por este homem não é ele. A voz que sai da boca deste homem não é a sua voz. A voz que sai da consciência desse homem, os pensamentos que brotam e que se externam por meio da vocalização, são os próprios demônios que falam por ele. São os demônios que vão até Jesus e falam: por que, ó Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar? Jesus pergunta: qual é o teu nome? É Legião. Esse homem perdeu tudo. Perdeu sua identidade, perdeu sua família, perdeu a capacidade de se relacionar, perdeu sua saúde mental, perdeu sua saúde física, perdeu a sua dignidade humana. Sabe por quê, amados? Porque é justamente isso que Satanás faz na vida da pessoa. A gente vê de vez em quando alguns relatos, e aí esses relatos são muito comuns no mundo artístico. E pessoas que fazem pacto com Satanás, esperando receber fama, poder e glória. E por algum momento eles desfrutam, mas o resultado é sempre o mesmo. Satanás oferece uma coisa, mas paga outra.
que o diabo faz na vida das pessoas é justamente isso aqui. Este homem é um relato vivo, escrito, explícito daquilo que o diabo faz. Mas esse texto, amados, nos mostra uma segunda realidade. A realidade da restauração que Jesus opera. E aqui, amados, eu fico maravilhado com um detalhe muito importante. O fato de que Jesus tem um amor extraordinário, que é capaz de se mover de uma direção para outra, enfrentar um dia cansativo. Vocês se lembram que na travessia do Mar da Galileia, Jesus dorme. E Jesus dorme não é por causa do saculejo do mar. Jesus dorme porque ele está cansado, porque ele havia trabalhado e trabalhado muito. Jesus enfrenta o cansaço da lida diária, Jesus enfrenta o cansaço da travessia, Jesus enfrenta uma tempestade sombria, Jesus enfrenta a incredulidade dos discípulos e desemboca na terra de Gadara por causa de uma pessoa. Uma pessoa. Uma pessoa desprezada pela sociedade, uma pessoa imunda, uma pessoa doida, uma pessoa totalmente alheia, alienada, uma pessoa que parece um bicho, uma pessoa que não tem dignidade humana, uma pessoa destruída, uma pessoa violenta, uma pessoa feroz, uma pessoa que a sociedade abandonou há muito tempo. Mas Jesus não abandonou essa pessoa. Jesus não desistiu dessa pessoa. Jesus vai ao encontro dessa pessoa. E Jesus vai ao encontro dessa pessoa com um único propósito: restaurar a vida de uma única pessoa. Meus amados irmãos, quando eu leio esse relato, me vem aqui à memória aquele texto que diz assim, que quando um único pecador se arrepende, há festa nos céus. Há louvores, há estrondo, há uma expressão de louvor e graça por Deus, pela expressão do amor de Deus para com a vida de uma única pessoa. Meus amados irmãos, nós como igreja do Senhor Jesus precisamos nos atentar para esses detalhes, que Jesus move tudo. Jesus acalma a tempestade, Jesus expulsa demônios, Jesus enfrenta demônios, Jesus ele se impõe como autoridade na terra, Jesus vence tudo e todos por causa de uma única pessoa. Mas o que Jesus faz na vida deste homem? Em primeiro lugar, Jesus restaura a liberdade deste homem. Quando Jesus se encontra com este homem, o que Jesus faz? Expulsa todos os demônios da vida desse cidadão. Não há legião de Satanás que é compatível, comparável com o poder de Jesus. Nós precisamos entender, amados, que nós estamos nessa batalha espiritual e essa realidade demoníaca é verdadeira. Às vezes nós achamos que possessão demoníaca, demônios, esses negócios tudo é uma invenção, não é. Tem muita gente que usa isso para os fins próprios, a fim de enganar os incautos, mas é uma realidade. Satanás opera por meio dos seus anjos caídos, por meio dos seus demônios, e estes demônios, eles operam na vida das pessoas, escravizam as pessoas, possuem as pessoas, e roubam-lhe a liberdade das pessoas, e roubam tudo da vida das pessoas. E a primeira coisa que Jesus faz é libertar essa pessoa, devolver a liberdade. Todos os demônios que apoderaram dessa vida foram expulsos pelo poder de Jesus. E aí, amados, eu gostaria só de destacar
uma coisa que esse texto aqui retrata muito bem, é o poder de Jesus. Jesus tem poder para acalmar uma tempestade. Jesus tem poder sobre a criação natural. E Jesus tem poder sobre o sobrenatural. É por isso que o texto lá de Efésios vai dizer que todas as coisas estão debaixo dos pés do Senhor Jesus. E é curioso, amados, veja só, detalhes no texto. No texto lá da Jesus acalma a tempestade, a pergunta que os discípulos fazem é: quem é este? Os demônios chegam diante de Jesus e falam o quê? Ó, Filho do Deus Altíssimo, o que você veio fazer aqui? Os demônios sabem quem é Jesus. É por isso que o texto de Tiago vai dizer: crê tu em Deus, fazes bem, mas saiba que só crer não é suficiente, tem que praticar o que crê, porque até mesmo os demônios creem. Mas a segunda coisa que, veja, uma demonstração do poder de Jesus, que os demônios pedem autorização para Jesus para não ir para o abismo. Ou seja, aqueles demônios suplicam para que eles não sejam mandados para o inferno naquele momento e sejam ali aprisionados para sempre. Jesus permite. Sabe o que isso quer dizer, amados? Que Satanás, ele não tem vontade própria, no sentido de que ele pode fazer o que ele bem entender. Já dizia Martinho Lutero que Satanás é um cachorro na mão de Deus. De que Satanás só vai, os demônios só vão onde Deus permitir. Então, eles pedem permissão para que eles não sejam mandados ao abismo. Jesus permite para que eles vão para um outro lugar. Então eles vão até os porcos. Veja, Jesus não manda os demônios virem para os porcos. Jesus fala para eles ir para um outro lugar. Não seja o abismo. E eles vão. Escolhem uma manada de porcos e se precipitam do despenhadeiro. Mas a autoridade de Jesus também é eterna. Se você for lá no texto de Mateus capítulo 8, você vai se deparar com uma súplica dos demônios para Jesus: vieste nos atormentar antes do tempo. Ou seja, há um tempo já estabelecido do qual todos os anjos caídos, inclusive Satanás, serão julgados. Não somente os anjos caídos e Satanás, mas também todas as pessoas serão julgadas. E julgados eternamente. Eles falam: vieste nos atormentar antes do tempo. Não é o tempo, mas vai chegar o tempo. A autoridade de Jesus é eterna. Mas eu quero continuar que Jesus tem autoridade para libertar a vida deste homem. Jesus restaura a dignidade humana deste homem. Veja no versículo de número 35, que depois que Jesus liberta este homem, restaura a dignidade, a liberdade deste homem está vestido em perfeito juízo e assentado aos pés de Jesus. Ou seja, Jesus restaura a saúde física deste homem, Jesus restaura a saúde mental deste homem, Jesus restaura a sua integridade física, Jesus restaura também a sua dignidade humana, porque agora ele não fica como um bicho, ele não precisa ser aprisionado por grilhões, ele não precisa ser tratado como um animal. Agora ele está ali, aos pés do Senhor Jesus, em perfeito juízo, em perfeita integridade física, se portando como um ser humano normal, vestido, decente. Este homem restaurou a dignidade humana. Jesus restaurou a dignidade humana desse cidadão. Jesus restaurou também a identidade deste homem. Veja no versículo de número 39. Jesus fala assim: volta para a tua casa. Este homem não está alheio no espaço-tempo. Ele não é um pária, ele não é um aborto vivo.
Ele tem uma família, ele tem uma casa, ele tem familiares, ele tem gente que conhece ele tem uma história. Jesus recobra a identidade deste homem. Volta para os seus, volta para quem você era, volta para a tua família, volta para a tua história, volta para a sua vida normal. Jesus está devolvendo para este homem a liberdade que ele havia perdido, a dignidade que ele havia perdido e a identidade que ele havia perdido. Jesus está dizendo para ele, agora você pode ser quem você sempre foi e que Satanás roubou de você. Mas Jesus restaura também, amados, a família deste homem. Veja no versículo de número 39, volta para a tua casa. Este homem certamente tinha uma família, este homem certamente, provavelmente tinha uma esposa, provavelmente tinha filhos, certamente tinha pai e mãe. Imagina, amados, que o coração dessa esposa, ao ser abandonada por esse homem. Mate, amados, ninguém fica sob domínio completo de Satanás de assalto. Estou andando no meio da rua, de repente, 6.000 demônios tomam posse de mim. Não acontece isso. É dia após dia. É um abismo chamando o outro abismo. É um passo dando em direção à opressão maligna atrás de outro passo. E quando este homem foi se aproximando das coisas ocultas do poderio de Satanás e se afastando da sua família, da sua esposa. Imagina o coração dessa esposa quando este homem saiu de casa pela última vez. Abandonada por este homem, desprovida da provisão deste homem, do sustento deste homem. Imagina o que essa mulher teve que sofrer de viver como uma viúva de um homem vivo, sabendo onde ele estava. Imagina o coração dos filhos, filhos órfãos de pai vivo. O pai os abandonou. Imagina o coração do pai e da mãe desse cidadão, que criaram esse cidadão com todo amor e carinho, criaram com o melhor que eles podiam dar, com a melhor criação. Amados, às vezes, sou pai ainda de uma criança de 2 anos, de 1 ano e meio e uma de 4. Nós erramos. Mas tudo que nós pais queremos é dar nosso melhor para os nossos filhos. Conheço pais e mães hoje que estão com o coração na boca, porque os filhos se perderam. Eles deram o melhor. E a pergunta que sempre brota no coração de um pai e de uma mãe aflitos é: o que eu fiz de errado? Onde foi que eu errei? Eu ofereci aquilo que foi de melhor. Eu tentei criar nos caminhos do Senhor. Eu trouxe na igreja. Eu batizei. Eu li a Bíblia com ele. Eu orava. O que eu fiz de errado? Mas o que Jesus faz é restaurar não somente o coração desse homem, a dignidade desse homem, a liberdade desse homem, a identidade desse homem, mas Jesus restaurou a família desse homem. Volta para tua casa, volta para tua família, volta para tua mulher, volta para os teus filhos, volta para os teus pais, volta para tua casa. Não somente você foi destruído por Satanás, mas também sua família também foi. Mas principalmente, amados, Jesus restaurou a missão deste homem, o propósito de vida deste homem. Porque este homem faz um pedido para Jesus. Jesus, deixa-me te seguir. Deixa eu ir após ti. Veja aí no versículo de número 38, ele roga, ele implora, deixa eu estar com o Senhor. E Jesus faz o quê? Negativo. Curioso? Curioso. Porque os demônios falam para Jesus: Jesus, a gente pode sair para um outro lugar? Pode.
pessoal da terra do Gadareno fala, Jesus, vai embora. Eu vou. O Gadareno, o homem aqui em questão, Jesus, posso estar com o senhor? Não. Não pode não, porque o seu lugar não é aqui comigo. O seu lugar não é na multidão que me circunda. O seu lugar é de volta para tua casa. O seu lugar é entre os seus, para falar tudo o que Deus fez na sua vida. Uma missão, um propósito. O lugar deste homem não era estar com Jesus. O lugar deste homem era falando do que Deus fez na vida dele, na cidade, na região de Gadara. E o que este homem faz? Vai passando de cidade em cidade, falando do que Jesus havia feito por ele, do que o próprio Deus havia feito por ele. O homem gadareno falava que Deus havia operado na vida dele, e é o próprio Jesus que está operando na vida dele. Jesus é Deus. Aqui há uma resposta para a pergunta dos discípulos. Quem é este? Este é o Filho do Deus Altíssimo. Este é o Deus que restaura a vida das pessoas. Meus amados, nós precisamos tomar alguns cuidados para nós não agirmos como as pessoas de Gadara, as pessoas de Gerasa. Primeiro, porque os gerazenos desistiram deste homem, aboliram este homem do convívio. Os gerazenos tentaram acorrentar esse homem, prender esse homem, porque esse homem dava trabalho demais. Ele atacava as pessoas, ele machucava as pessoas, ele avançava nas pessoas, era como um bicho. Uma solução mais fácil, vamos deixar esse homem isolado, no cemitério, nos sepulcros, não vamos deixar esse homem aproximar de nós, não. Esse homem para lá e nós aqui. A cidade de Gadara desistiu deste homem. Mas mais do que isso, ao contemplarem o que Deus fez na vida deste homem, os gerazenos, ao invés de darem glórias a Deus, ao invés de se renderem ao poderio de Jesus, à supremacia de Jesus, ao poder transformador da presença de Jesus, o que estes homens fizeram? Pediram para Jesus ir embora. Porque Jesus havia permitido que os demônios saíssem daquele homem e fossem para um outro lugar. E os demônios foram para os porcos. Mais de 2.000 porcos se despedaçaram nas encostas do mar da Galileia, trazendo o quê? Prejuízo. Estes homens tiveram medo de que a presença de Jesus os tirasse daquela posição cômoda de riqueza e de conforto. Para estes homens, dinheiro é mais importante do que uma vida. Para estes homens, coisas valem mais do que uma pessoa. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Coisas precisam ser usadas. Pessoas precisam ser amadas. Muitas vezes nós invertemos as coisas. Nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Queridos, eu quero então concluir essa mensagem trazendo algumas aplicações práticas. Primeira coisa, que não existe pessoa impossível de ser transformada pelo poder de Jesus. Todo mundo conhece alguém que fala assim, é impossível esse cidadão ser transformado pelo poder de Jesus. Todos nós conhecemos um. Mas eu quero dizer para você que essa pessoa, Jesus pode restaurar a vida dela. Esta pessoa aí. Segundo lugar, quero dizer para você que
O que Jesus faz na vida das pessoas é restaurá-las por completo e não apenas por uma parte. Jesus fala para este homem: vai para a tua casa, porque a minha obra só vai ser completa quando a sua família for restaurada. É você, sua casa. Quero dizer uma outra coisa, que nós como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos envidar todos os esforços para que uma pessoa seja transformada pelo poder de Jesus. É por isso, amados, que gastar ou investir em missões não é caro demais. Ainda está pouco. Meus amados, veja a dinâmica de Jesus. Jesus investe tudo que ele tem, tudo, absolutamente tudo, por causa da vida de uma pessoa. É tempo, é disposição, é o seu conforto pessoal. Ele renuncia ao seu próprio bem-estar para que uma única pessoa que ninguém quer se relacionar, que ninguém quer chegar perto, que todo mundo desistiu, que todo mundo trata como bicho, como um inválido, todo mundo não quer nem saber. Jesus quer saber. E a missão da igreja é essa. Meus amados, nada contra. Adoro bicho. Adoro cachorro. Estou doido para ter um cachorro de novo, mas eu moro em apartamento. O dia que eu mudar para uma casa, certamente eu vou ter um cachorro. Mas é vergonhoso que nós gastemos muito mais dinheiro com os nossos animais de estimação do que com a obra de Deus. Sabe o que nós estamos fazendo? Tratando vida de animal, bicho, mais importante do que vidas humanas. É vergonhoso. Eu já tive um cachorro uma vez, eu gastava no mínimo, só com ração, uns R$ 130 com ele por mês. Nós não conseguimos investir no reino de uma forma significativa. Ah, pastor, mas eu não tenho condição. Cara, será? Só estou trazendo à sua memória quais devem ser as nossas prioridades. Nós queremos ser uma igreja missionária, nós temos que ter um entendimento que uma vida vale, e uma vida vale muito, e uma vida é o suficiente, uma vida tem festa no céu, uma vida foi o suficiente para Jesus investir tudo, uma vida vale a pena, uma única vida. E por causa de todos os nossos esforços, uma única vida foi restaurada pelo poder de Jesus, já valeu a pena. Meus amados irmãos, quero então, só para finalizar, que nós não caiamos nas propostas enganosas de Satanás. Satanás oferece mundos e fundos, mas ele entrega destruição. Satanás só veio para matar, roubar e destruir. Destruição gera destruição. O único que pode restaurar todas as coisas e oferecer uma vida plena e abundante, ele é o único caminho, a única verdade, a única vida é Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Amém?